Uma em cada 3 brasileiras sofreu algum tipo de agressão em 2016. O dado é da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Datafolha. Ainda de acordo com a pesquisa, durante o ano passado, 503 mulheres maiores de 16 anos foram vítimas de agressões físicas por hora. Para falar sobre essa violência doméstica no Brasil, eu recebo Maria Fernanda Terra, que é professora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Olá, professora, obrigado pela presença. Prazer é meu. Bom, quais são as motivações, as principais motivações da violência doméstica aqui no Brasil? A principal motivação é a desigualdade de gênero, né? Por isso que é um tema extremamente importante para que a gente aborde as questões de machismo, a questão de poder nas relações entre os homens e as mulheres na sociedade é o grande motivador. Ainda de acordo com essa pesquisa, dados mostram que em 19% dos casos o agressor era ou o marido, o namorado, o companheiro da mulher. Também é comum, em 52% dos casos, a mulher não tomou nenhuma atitude. Por que isso acontece, professora? Então, até por conta de quem comete a agressão. São pessoas muito próximas, né? Pessoas queridas, pessoas escolhidas para estarem naquela relação. E na maioria das vezes há uma situação de medo, de vergonha, de culpa por essa violência sofrida que faz com que a mulher tenha um pouco de dificuldade de falar sobre esse problema a princípio, né? E somada à questão da desigualdade de gênero, que isso gera na mulher uma culpa, uma responsabilidade de que ela cuide da família, de que ela mantenha a família, de que ela mantenha todo o arcabouço social de ser uma mulher adequada perante a sociedade, que faz com que ela tenha dificuldade de falar sobre esse problema, somado à culpa mesmo, né? E para além disso existe uma situação que a gente fala de ciclo da violência, no qual após o ato ou após a situação de violência, a tendência é do parceiro pedir desculpa, tentar mudar suas práticas e para isso, nesse contexto, a mulher então, com a sua carga de responsabilidade em manter a família, ela fala, vou dar um tempo, vou pensar melhor, ele merece uma chance, todo mundo merece uma chance. Então essa é uma das grandes dificuldades. Posteriormente, nós temos uma dificuldade também das pessoas valorizarem a queixa das mulheres quando fala de violência. Então, às vezes ela até busca o serviço, por exemplo, uma delegacia, mas se ela não tem a queixa dela ouvida e valorizada, às vezes ela sai daquela instituição sem, por exemplo, um boletim de ocorrência, mas não necessariamente porque ela não foi até lá. Mas a queixa dela não foi valorizada. Então, a culpa não é só da mulher, é das instituições também que não dão o peso necessário e a valorização do problema, né? Um outro dado também relevante é que muitas vezes essa agressão acontece na casa da mulher, na casa da vítima, né? Muitas vezes também na presença de outras pessoas, até de um filho. O quanto que isso pode contribuir para um desenvolvimento problemático de uma criança e também quais os efeitos psicológicos na própria vítima, na mulher? Isso. A violência doméstica ela tem um grave, tanto é considerado um problema de saúde pública desde 93, né? Dado o impacto que tem, tanto no físico como no emocional, no econômico, enfim. O problema da violência não é um problema específico da casa, né? Do espaço privado, ele transcende, né? O impacto para as crianças é muito grande, no sentido delas voltarem, por exemplo, a fazer xixi na cama, a depender da idade da criança, um aumento de agressividade na escola, uma dificuldade de desenvolvimento. Crianças, algumas falam de fugir de casa, por exemplo, né? Isso acontece e não necessariamente elas apanham. Então, às vezes as pessoas acham que esse problema só vai acontecer se elas também forem vítimas diretas de uma agressão. Mas o fato delas acompanharem a mãe sofrendo violência doméstica, esse impacto é importante para a criança, né? E uma questão importante também é que alguns estudos mostram que uma criança que acompanha a mãe sofrendo violência, não necessariamente ela vai ser uma agressora no futuro, mas a tendência é de que no futuro ela sofra mais agressão, ela tenha uma situação maior de vitimização com ela. Isso é muito interessante, que vai contrário ao que a gente pensa, né, de achar que será uma pessoa que vai no futuro ser agressiva. E alguns estudos mostram o contrário. Não é o meu foco específico a criança, mas o pouco que eu estudei traz essa informação que eu acho que ela tem que ser valorizada, tem que ser vista, né, pensada. Professora, há diferenças da violência doméstica por classes sociais e também econômicas? Então, tem-se a questão de classe, a questão de raça, elas são fundamentais para a gente pensar na questão das desigualdades, né? Ou seja, são outros marcadores de desigualdade, não só a questão de gênero. Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar, porque a sociedade tende a achar que a violência doméstica só acontece com a população mais pobre, né?
Mas a grande questão é que, por conta da desigualdade social que nós temos, essa é uma classe pouco vista e pouco valorizada nas suas necessidades. Consequentemente, tem as suas queixas não valorizadas, né? Então, acho que isso é uma grande questão que passa pela questão da classe social, diferentemente de mulheres de uma classe social mais elevada, que elas também têm um pouco mais de recurso para sair, por exemplo, de casa, para ir para um outro lugar, enfim, ela tem esse suporte, mas esse é um ponto, mas a violência acontece em todos os planos e com os mesmos impactos no sentido da culpa, do medo para poder enfrentar a situação. Mas a possibilidade de enfrentamento é um pouco diferente por conta da grande questão desigual da sociedade, né? Então, as mulheres pobres, negras, elas sofrem mais violência, não é à toa que a gente vê, os dados mostram de feminicídio que as mulheres negras aumentou a taxa. Por que será? Será que nós até então não víamos essas mulheres? Então, acho que são Professora, o que mudou após a Lei Maria da Penha? É possível que muitos casos ainda sejam subnotificados? Ainda há subnotificação. Então, acho que a Lei Maria da Penha é extremamente importante porque ela torna a violência doméstica um crime. Então, ela tipifica o problema, né? Então, isso já é um bom avanço da sociedade para pensar em barreiras. Agora, as subnotificações continuam, né? Por exemplo, a violência sexual, a própria violência doméstica. Então, a gente tem, por exemplo, os dados de violência de maneira geral contra os homens são assustadores se a gente for analisar. Porém, a violência doméstica é absurda, como você disse no início da reportagem, mas ao mesmo tempo é subnotificada. Então, ela ainda não consegue dar conta desse problema da subnotificação porque nem todos os profissionais, tanto da saúde como da justiça, das delegacias, enfim, dão conta e valorizam o problema a ponto de fazer o registro, a ponto de fazer notificação, inclusive na saúde. E como que se pode ajudar uma mulher que é vítima de violência? Então, a primeira coisa, existe um 80, que acho que ela pode ligar para esse número. Para além disso, eu acho que é importante não fazer julgamento. Os serviços deveriam garantir o direito dessas mulheres, então, a uma vida livre de violência. Então, não tentar, por exemplo, perguntar para elas, mas será que é isso mesmo? Né? Por exemplo, se ela estiver numa delegacia e for fazer um boletim de ocorrência, quem estiver atendendo, né, não perguntar, por exemplo, você tem certeza? Você não vai depois vir aqui amanhã para retirar o boletim de ocorrência? E mesmo no serviço de saúde, reconhecer que isso é um problema de saúde pública que tem que ser visto, né? Não adianta só saber que ele existe, mas tentar articular no processo do cuidado dessa pessoa, para que entenda, então, que vários problemas físicos, emocionais, enfim, de saúde, tem esse componente e que, então, se encaminhe para os serviços de referência, né? Então, nós temos alguns em São Paulo, isso dá para acessar pelo site, que nós temos um site que chama guiadacidadania.com.br, que lá tem uma série de serviços que quem, por exemplo, acompanha uma pessoa que está em situação de violência ou que já sofreu, ou a própria mulher, ela pode procurar e ver alguns serviços próximos da residência dela e buscar ajuda. E não culpar e a gente reconhecer que esse é um problema não individual, não é privado, é um problema da sociedade. Então, nós precisamos enfrentar coletivamente, não podemos aceitar a violência. Ok. Conversei com a professora Maria Fernanda Terra, falando um pouquinho sobre a violência doméstica. Obrigado, professora. Prazer, obrigada.